Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast do curso de Psicologia da Ateneu. Eu sou a Natália Frásio e o tema que nós vamos conversar hoje faz parte do nosso seminário sobre a história da psicologia no Brasil, regulamentação e áreas de atuação. E para falar sobre isso, nós temos aqui essa turma maravilhosa do curso de Psicologia. Robério, bem-vindo. Mirla, Débora, Rosana. Que seja um papo muito bom aqui entre a gente. Vai ser maravilhoso a gente poder falar sobre isso e você, que é futuro psicólogo ou interessado na área, vai poder aprender um pouquinho mais sobre como é a nossa profissão dentro do nosso país. E bom dia, Bom bem-vindo. dia. Preparados? Sim. Eu também. Maravilha. Bom, gente, para a gente contextualizar um pouquinho, né, a psicologia no Brasil. Houveram dois marcos importantes que a gente precisa considerar da nossa profissão aqui. A psicologia, no geral, até então não era uma profissão, não havia a profissão de psicólogo. Então, algumas técnicas de cuidado emocional já eram usadas na medicina ou na filosofia, mas ainda não havia a regulamentação de um profissional específico, capacitado e estudado para trabalhar com a saúde emocional das pessoas. Então, ficava tudo muito vago, né, na mão de outros profissionais aí. Mas em 62 houve finalmente o reconhecimento do psicólogo como uma profissão. E aí entrou também a exigência de uma graduação específica para se poder aplicar testes psicológicos, esse cuidado emocional e mental ficou específico para o psicólogo formado então. Então esse foi o primeiro marco, o reconhecimento da nossa profissão, né, totalmente importante. O segundo marco foi o conselho, a criação do conselho de psicologia, que ele vem para trabalhar aí as nossas nossos direitos, os nossos deveres, a ética do profissional de terapia no Brasil. Então foram marcos muito importantes para nós. E dentro disso, dentro desse seminário que a gente está apresentando, vale ressaltar que a psicologia ela não fica específica àquele modelo tradicional, que a gente vai falar um pouquinho dele também, do atendimento individual, aquela ideia que a gente tem do psicólogo. Mas você que é estudante deve saber que existem várias áreas onde você pode atuar como psicólogo para além da clínica, e a gente vai falar sobre algumas dessas áreas hoje. Mila, Oi. bem-vinda. Muito Mila, fala um obrigada. pouquinho pra gente. A psicologia clínica, que é uma abordagem que a gente vai trabalhar agora, uma área de atuação. O que é essa área? Como atua um profissional nessa área? Bom dia, Natália, Dia. tudo bom? Pronto, o psicólogo clínico, ele trabalha, na verdade, ele cuida da saúde mental das pessoas, tá? Ele ajuda no acolhimento, no entendimento, ele dá um diagnóstico para aquele paciente, né? E o psicólogo clínico, ele trabalha diretamente com a escuta ativa, né? Juntamente com o acolhimento daquele paciente, ele usa técnicas, né? E terapias, que se chama a psicoterapia, né? Que é um estudo clínico. Tudo isso é baseado no estudo científico, tá? Não é nada assim feito Uhum, na doida, sim. né? É um estudo mesmo, né? Um psicólogo clínico, ele pode atuar tanto numa área, num consultório próprio, né? Como também num hospital, num ambiente, prisional, né? Que Uhum, chama, né? sim. Carcerário. Eh, o psicólogo, ele pode atender também tanto, crianças, né, o público infantil, adolescente, adulto, terapia de casal, familiar também, é bem comum, Uhum. né. E isso, eh, é muito importante hoje a gente saber que um psicólogo clínico, ele não só vai tratar sofrimentos, dores, mas também para quem procura o Uhum. autoconhecimento, né. Para quem procura saber quem você é de verdade, né. Chega uma fase da vida que você já não se reconhece mais Sim. como pessoa, como profissional, e o psicólogo clínico ele tá ali juntamente, né, para usar as técnicas e a terapia para você se desenvolver mesmo, Legal, né. muito bom. Então é aquele profissional que vai trabalhar diretamente com o indivíduo, com o Isso. humano, bacana. E falando sobre terapias, foi interessante que você trouxe. Terapia é tudo igual? Psicologia é igual para todo mundo? É da mesma forma? Como que é? Tem abordagens diferentes? Como funciona? Sim, tem abordagens diferentes, né. Tem a abordagem que é a mais conhecida, que é a TCC, né, que ele vai estudar ali o indivíduo, o comportamento dele,
né. Tem também a psicanálise, que estuda o inconsciente, e tem também o humanismo, que Uhum. ele vai lidar ali com a subjetividade daquele ser humano, Legal. né. Então são as 3 abordagens principais. Legal. Então é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes você se passou por terapia, pode falar: "Terapia para mim não funcionou", Uhum. mas tem que ver o que aquele indivíduo Sim, precisa para ver se aquela abordagem atende aquela demanda, né. sim, Então é bom com a gente saber certeza. que existe essa diferença. Às vezes a pessoa só não se identificou com aquela Ah, abordagem específica, né. sim. Muito bem, obrigada, Mila. Por nada. E além da psicologia clínica, né, talvez você não queira se formar para atender um indivíduo especificamente ou um grupo especificamente. A gente também tem uma outra área de atuação, né, Rosana, que é a psicologia organizacional, do trabalho. Fala um pouquinho dela pra gente. Eh, Bom dia. É dia. Bom, a psicologia organizacional e do trabalho, ela atua dentro das organizações de empresas. Uhum. Então, ela auxilia ali na saúde mental também dos funcionários, né, para evitar estresse, o burnout e Sim. Nessa área, né? nessa área. Muito bem. E é importante a gente entender essa questão da psicologia que a Rosana trouxe na questão da empresa, porque existem cada vez mais pessoas, inclusive se afastando do trabalho, né, Rosana? Sim, Por conta do estresse, do burnout, de lideranças aí que ou de empresas que não são saudáveis, né? uhum. E além dessa questão, Rosana, de trabalhar a saúde emocional dentro da empresa, a psicologia do trabalho, ela também trabalha com contratação, RH, também tem a Sim, ver com isso? trabalha com fazendo entrevistas, treinamentos, também trabalha nessa área. Uhum, legal. Então você que é psicólogo, que está se formando ou que já se formou, né, também tem essa área de atuação, se você quer trabalhar em organizações, em grandes empresas, isso é muito bom. E, Rosana, fala um pouquinho para a gente também, porque além desse tipo de psicologia do trabalho, também existe a psicologia escolar. Como que Uhum. funciona? Nessa área escolar, o psicólogo trabalha dentro das instituições, escolas e faculdades, Sim. e ele auxilia, com os pedagogos, né, ele Uhum. ajuda os pedagogos nessa área, de conflitos, Hum, intervir aqueles conflitos, também estreitar laços da família, dos familiares com a escola, né, evitando também fazendo um trabalho para evitar o bullying, sim, né, e alguns alunos que têm dificuldade de aprendizagem, legal. Então ele trabalha diretamente com os professores, com com os a professores direção. também, Legal, todos. muito bom, interessante. E o psicopedagogo é a mesma coisa, é diferente? Atua junto? É diferente, porém eles podem trabalhar juntos, né. Sim, legal. Algum de vocês se identifica com a psicologia escolar ou do trabalho? Já pensaram se Não. vão para essa área? Eu Já. sei mais na área mais clínica, né, organizacional ainda não me adaptei. É? É. Vamos chegando lá, Não né? tive escolha ainda não. Não, ainda Não, não, ainda não. mas a gente chega lá. E Robério, né, eu acho muito legal da área da psicologia, porque é uma profissão que é atravessada por outras profissões, porque se você trabalha com o ser humano, né, com o indivíduo, como a Mila estava falando, é interessante saber que o indivíduo é muito amplo, ele tem muitas áreas, ele tem muitas Sim. faces, né, e outras profissões acabam indo pelo meio. Então, no caso, com a escola, então entra a pedagogia, né, e a questão da psicologia. E aí entra também a sua parte, né. Roberto, a psicologia do trânsito, ele vai falar pra gente psicologia do trânsito, psicologia do esporte. Se você já tirou sua habilitação aí, teve que fazer um teste, aquele teste dos pauzinhos, muita gente fica nervoso na hora de fazer aquele teste. Como que funciona, Roberto, a psicologia do trânsito? Pronto, na realidade, a psicologia no trânsito, ela não é só tirar a habilitação, Sim. sim, ela tem um suporte muito amplo dentro do conceito de trânsito, né. Uhum. Na realidade, ela está ali para ajudar nos transtorno, né, do motorista, de passageiros e pedestres, né. Ela também trabalha com auxílio a prefeituras em questão de relacionamento de eh, engenharia de trânsito, Legal. né, a parte educacional também. Então, assim, sobre o trânsito, no transtorno do motorista, para com que ele não tenha aquele, espaço, assim, de,
como pode-se dizer, de Medo de medo de dirigir. dirigir, a fobia, né? Uhum. Então ele tá ali para auxiliar todas essas partes, Legal, isso é muito bom. né? Então ele atua com outros órgãos também? Sim, sim, atua com outros órgãos, não só vai além da parte clínica, Uhum. mas sim nessa parte aí também da fobia, né, do medo, né, da insegurança Legal. do motorista Uhum. ou até mesmo do pedestre do outro em relação ao trânsito, Uhum, né. legal. E até mesmo pegando esse gancho da questão da insegurança, né? Uma outra psicologia que você trouxe pra gente é a questão da psicologia do esporte. Ela também auxilia na questão da segurança do atleta, do jogador? Como é? Sim, sim, a psicologia do esporte, ela é muito ampla, né, ela não só trabalha com a parte de clubes, Uhum, da paralímpicos, então, assim, ela também trabalha no apoio ao atleta, né, tipo, o atleta vai ter uma partida que é muito decisiva, tipo uma final de campeonato, sim. alguma coisa, então o psicólogo, ele tá ali para auxiliar os atletas nessa parte, né, tanto de lesão, como sistema emocional do atleta Uhum, através de uma partida ou após uma partida de uhum. uma perca, né, de uma coisa dessa forma, né. Sim, legal. Muito bem. É interessante quando a gente avalia todas essas áreas de atuação, quando elas atravessam ou são atravessadas por outras profissões, é importante que você, como futuro psicólogo, também entenda que após a formação de psicologia, provavelmente vai ter que fazer uma especialização, né? Então, Sim, é no caso, uma verdade. pessoa fazer alguma pós nessa área do esporte ou do trânsito é extremamente necessário, né? Sim, é necessário, até mesmo porque tanto no esporte, principalmente no esporte, né, tem a parte social, né, do Uhum. esporte, né, que também o psicólogo pode atuar nessa parte social do esporte, né, porque ele é muito amplo e o esporte hoje ele tá aí para ajudar, tirar pessoas de ruas, meninos de Sim. ruas, então ele é muito Uhum. importante nessa parte aí também, né. É legal. E usado até mesmo como tratamento para depressão, ansiedade, o Sim, sim, esporte né, é tira alguns jovens do mundo das drogas, né, uhum. então que pensa em fazer alguma coisa errada, o esporte ele é muito importante hoje, e um psicólogo do esporte também, ele atua uma importância muito grande, né, nesse conteúdo aí. Legal. E é interessante quando a gente traz para esse seminário, né, a importância da gente ter o conselho de psicologia, de a gente ter a profissão regulamentada, é porque existem hoje muitas leis que protegem, né, o atleta, leis que protegem, no caso, no trabalho, né, o colaborador na empresa. Então é importante que a gente entenda que essas leis estão aí, que nós, como psicólogos, podemos atuar. Inclusive, uma área de atuação da psicologia também é a psicologia forense, que trabalha em parceria com o direito. Então são psicólogos que vão atuar no processo de adoção de crianças, conciliação de conflitos, divórcios, como a Mila falou, né, com encarcerados também vai trabalhar. Então é interessante quando a gente sai dessa bolha de pensar que a psicologia é só o atendimento clínico Clínico. um a um, você e o paciente, entende que não, onde tem ser humano tem espaço para a gente estar atuando, onde existe aí alegrias e sofrimentos humanos, tem espaço para psicologia, né? E falando, Débora, em sofrimentos, eu acho que a área que você traz para a gente é uma das que mais lida com isso na prática, né? A psicologia hospitalar. Fala um pouquinho para a gente sobre ela. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, a psicologia hospitalar, ela atua, né, em atendimento aos pacientes, aos familiares em hospitais e em qualquer âmbito hospitalar, Uhum. né, tentando amenizar, tentando humanizar aquele processo que o paciente, que os familiares estão passando ali naquele Sim, local, né? Como é com apoio emocional, o psicólogo vai, né, com apoio emocional para os pacientes que recebem diagnósticos muito graves, para pacientes que estão num período muito longo de internação, sim, para a família dos pacientes, né, de luto, para também pacientes que tiveram que passar por uma cirurgia muito dolorosa, com uma amputação de algum membro, né, o psicólogo ele entra ali nesse local. E falando nisso, a gente pode até puxar também, né, para o ramo da psicoprofilaxia, que é o quê? Que é o psicólogo,
ele atua com o paciente, né, ele ajuda o paciente antes da cirurgia, Legal. né, essa cirurgia dolorosa, antes de algum procedimento doloroso, como a quimioterapia, né. Aí ele entra ali para ajudar, para amenizar a ansiedade, amenizar a dor, amenizar o sofrimento. E também, não menos importante, são para aqueles pacientes de paliativos, né, dias Sim, paliativos, que eu acho, assim, que todo paciente deveria que está passando por esse momento, sim. deveria sim ser acompanhado por um psicólogo. Infelizmente, tem alguns pacientes que não conseguem, né, esse acompanhamento, mas que é de suma importância. O psicólogo entrar ali para tentar amenizar aquela dor, para tentar amenizar aquela ansiedade, para que aqueles últimos dias sejam menos dolorosos possíveis, Possível, né. não é? Então é um trabalho pré, Isso. durante e E pós, que a pós. gente sabe que quem está no hospital não sofre só o corpo, sofre a mente, Sofre né, a não mente. não é um ambiente prazeroso de se estar, né. Então realmente é uma área da psicologia que é muito importante, não Muito. é para qualquer pessoa, Não, tem que ter assim mesmo sangue no olho. tem que ter uma vocação para É isso, né. verdade. Verdade, muito bem. E aí além, Débora, da psicologia hospitalar, também tem a neuropsicologia e a avaliação psicológica. Elas são a mesma coisa, é tudo junto, é separado, como é? Vamos lá. A neuropsicologia, ela é aquela parte, né, que estuda a relação entre o cérebro, comportamento e as emoções, certo? Ali a neuropsicologia ela vai avaliar as funções cognitivas, Legal. como memória, né, atenção, linguagem, para auxiliar no diagnóstico dos transtornos, de doenças como Alzheimer, TDAH, sequelas de Uhum. AVC, autismo, certo? Então ela vai, né, tá ali avaliando para ajudar no tratamento, né, para ajudar em tudo aquele âmbito. Esse mais ou menos a neuropsicologia. Já a avaliação psicológica, certo que o neuro ele usa isso, mas a avaliação psicológica ela atua também ali como a nossa amiga disse, né, para avaliar, para diagnosticar, além de diagnosticar Uhum. isso, também nas tomadas de decisões, né, no melhor tratamento, tudo Legal. relaciona, mas Uhum. cada um tem o seu local de atuação. E muito Entendi. importante, a avaliação psicológica, ela só pode ser feita exclusivamente por um psicólogo. Nenhum Uhum. outro profissional da saúde pode te estar dando uma avaliação Sim. psicológica, somente e exclusivamente por um psicólogo. Legal. Então a avaliação psicológica é aquela parte que entra os testes, os Isso, os testes laudos. psicológicos, né, a observação do comportamento do indivíduo, Uhum. né, entrevistas, né, tudo isso para avaliar o quê? O tratamento. Aí no final de todo o processo ele dá o laudo, né, psicológico, tudo bem anotadinho, tudo bem Sim. explicado, para Então funcionar tudo bem em ordem. maravilha. Então nada de sair fazendo avaliação psicológica na internet, hein. Exatamente, gente, Procure um profissional, nem no chat GPT, procure um um profissional da profissional da área. área. Muito bem, Débora, muito obrigada, viu. E, Mila, acho que a psicologia social, que é o que você vai trazer para a gente agora, ela abarca praticamente todas essas áreas que a gente Sim, falou, sim, né, a com gente pegar certeza. todas elas e colocar num combo, a gente chega até você, né. Como atua esse profissional que fala: "Não, eu quero usar a psicologia, eu quero usar o meu Uhum, conhecimento para a sociedade, para trabalhar Uhum. nessa área"? Pronto. O psicólogo que trabalha na área social, né, ele vai estudar ali como o indivíduo, como, na verdade, as pessoas, né, aonde você vive, eh, o ambiente que você tá, como é que ela vai influenciar aquele indivíduo, Sim. né. A psicologia social, ela trata, na verdade, como o de fora influencia o que você sente, né. É tanto que o que pode influenciar são aonde você mora, as pessoas com quem você convive, o seu local de trabalho, né. A psicologia social, ela também trabalha diretamente com projetos sociais também, né. É bem importante frisar isso, porque o psicólogo social, ele vai te ajudar ali a você tentar encontrar um
um método ou até um benefício que você esteja precisando, né? Sim. Principalmente pessoas com vulnerabilidade social, Uhum. né? São pessoas que são desempregadas, né? Pessoas que não têm uma moradia estável, né? Pessoas que têm, que moram na rua até, né? Moradores de rua, enfim. E também, para quem não sabe, no Brasil existem 2 centros de referências, né, que são o que é o CRAS e o CREAS. Muitas pessoas não conhecem, né. Isso é um benefício que todas as pessoas têm direito, né. O CRAS, ele é um centro de referência, não, na verdade, o CRAS ele é um centro de referência de assistência social, né. Ele é uma porta de entrada para quem procura um benefício, né, tanto um Bolsa Família, como um BPC, que são para Sim. pessoas com até a partir de 65 anos, né, ou pessoas com deficiência, elas têm direito de receber até um salário mínimo, tá. Também pessoas com vulnerabilidade social, e o CRAS ele te auxilia a você receber um tarifa zero, né, tem uns programas hoje, tem tarifa zero, que é o desconto na conta de energia, de Legal. luz, auxílio gás, né, também é bem interessante. Então o profissional também entra na Sim, vida diária da pessoa, sim, né? com certeza. E existe o CREAS, né, que ele é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social. Ele vai lidar ali com problemas um pouco mais graves, que seriam problemas mais relacionados à violência sexual, à violência doméstica, eh, pessoas em situação de rua, né, quem sofre de como é que eu posso falar? Pessoas que sofrem de ameaças Sim. mesmo, né. Lá você tem direito, né, a um acompanhamento psicológico, né, você tem direito a um auxílio jurídico também, né, básico, mas é um auxílio jurídico para quem não sabe, quais são as suas leis, Sim. né, quais são as leis que você pode Os os direitos, né? direitos, né. E também ele te auxilia no qual é o melhor benefício que você pode ir atrás, né. Se é uma pessoa de vulnerabilidade social, eu posso te encaminhar para um centro que lá você pode tomar um banho, você pode se alimentar, Uhum. né, questão para quem está desempregado, né, pessoas que podem ir atrás de procurar um emprego, Uhum. né, questões de violência, ir na polícia, Exatamente. esses tipos, né. É muito importante para quem tem interesse ou para quem conhece alguém que está passando por isso, né, no CRAS, sempre tem um CRAS perto da sua casa, né, todo bairro é para ter um CRAS. Então, para quem não conhece ou para quem não sabe onde tem, é só dar uma pesquisada no Uhum. Google e pesquisar assim: "CRAS perto de mim", que vai Sim. aparecer, com certeza. E lá é só você levar seu RG, CPF e um comprovante de residência, tanto o seu como dos seus dependentes Sim. também, para quem for mãe, né. Legal. E lá eles vão te auxiliar, né, as assistentes sociais, elas vão te auxiliar no que você precisa e fazer todo o Uhum. trâmite para você conseguir receber, tá. Já no CREAS é um pouco diferente, é só você chegar, você faz um cadastro prévio ali, aí o assistente social ele vai te encaminhar ou para uma avaliação psicológica ou para acompanhamento jurídico, e a partir de lá ele vai te encaminhar para outros setores, Uhum. né. É bem importante, as Legal. pessoas não sabem disso. Legal. Muito importante É. mesmo, viu, essa área. É. A gente tem que ter esse entendimento, por mais que você, mas eu não quero trabalhar nessa área totalmente social, né? Mas a gente sabe que não é toda pessoa que tem condição de pagar um processo terapêutico, de pagar uma Sim, terapia verdade. ou de estar numa empresa que tem um bom convênio, que dá Uhum. essa assistência, né? E o sofrimento humano, ele não escolhe bolso de ninguém, não. Né? Então, a gente tem esse entendimento de que pessoas em situação de vulnerabilidade precisam e também Sim. merecem esse acompanhamento. E saber que existem os meios para isso, né? É Uhum. muito bom. Então, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer um tratamento ali, né, Uhum. individualizado, mas também tem todo esse suporte que ela precisa, né? Até porque se a pessoa não tem onde morar, não tem o que comer, Uhum. dificilmente ela vai estar, né, de bem com a vida, assim, É né? Com essas verdade, é emoções verdade. aí bem, né? Então é importante a gente entender isso. E Vocês eu gostam? acre e eu a interrompendo um pouquinho, eu acredito também, Natália, que muita dessas pessoas, desses vulneráveis, nem sabem que tem esse Sim. apoio.
né? Por isso que não chegam, por isso que não procuram, por conta também da falta de Uhum. informação, né? Que tem esse apoio. Se você for, você pode sim ser acolhido, né? Ter esse acompanhamento. E isso é muito importante mesmo. Ser direcionada, né? Uhum. Muito bem. Vocês gostariam de reiterar alguma fala, um agradecimento, alguma coisa de como foi para vocês, assim? Porque, nós estamos em formação e quando chegar no final a gente vai escolher, né, mas como que foi para vocês pessoalmente agora, né, ter estudado um pouquinho sobre isso e ver que a psicologia é muito maior do que aquilo que a gente imagina? Como foi para vocês? Isso mesmo. Que a gente entra no curso pensando: "Não, que eu quero atender, né, a clínica, eu quero ter meu consultório, atender meus pacientes e tal". E quando a gente entra nesse assunto e vê que a psicologia, ela vai muito além do que a clínica, ela vai muito além do que um consultório de 4 Sim. paredes, a gente fala: "Nossa, fantástico demais essa área que eu escolhi para minha Uhum. vida", tá entendendo? E você também saber que você pode escolher 2 para você ir, para você atuar, ou sei lá. Gente, isso é fantástico. Esse d Camila acabou de falar é, assim, fantástico. A hospitalar também eu acho, assim, altamente necessária. Sim. A esportiva, Aham. que eu, na verdade, não vou mentir para vocês, eu nem sabia que existia É, eu também não. psicólogo né, na área esportiva. É assim, é fantástico. É você dá mais vontade de seguir adiante, gente, Uhum. dá mais vontade de Eu, seguir adiante. particularmente, eu não sabia que a psicologia estava em tantas áreas. Justamente, isso Quando é a gente incrível. começa, né, a estudar, a gente percebe o quanto é necessário, todas as áreas. Uhum. Todas as áreas é Sim. É necessário. verdade. Legal. Para nós como profissional dá pra gente realizar até mais de um sonho profissional, que Isso. fala assim: "Não, eu queria ser psicóloga ou assistente social", os 2, Dá pra ser os né. Eu 2, queria né? ser psicóloga ou advogada, tem os 2, né. Eu queria ser jogador de futebol, tem os 2, dá para realizar, né. Gente, muito obrigada pela contribuição, né. Que esse tempo, que essa conversa tenha aberto os seus olhos, aberto os horizontes. A psicologia ela é gigante, ela é muito maior do que aquilo que a gente pode expressar aqui, porque ela fala sobre o humano e o humano é muito maior do que tudo aquilo que a gente consegue colocar numa teoria, né. Então que esse tempo tenha sido realmente edificante para você, que tenha aberto os seus olhos, que você tenha se encontrado de alguma forma, aí ou pelo menos despertado um interesse, e que a cada dia a gente possa ter esse compromisso com esse ser humano integral, né, que cuida do social dele, que cuida da saúde dele, que cuida do ambiente de trabalho, que é onde tenha ser humano, né, que exista uma psicologia que chegue até ele, que atenda ele. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.